Fala galera, tudo bem? Pessoal, eu ando meio sumido daqui, mas estou de volta, mesmo que rapidamente aqui, um vídeo que tem a pretensão de ser curto. Primeiramente agradecer o feedback dos alunos, estou sempre recebendo uma infinidade de mensagens, tanto aqui pelo YouTube, diretamente nos vídeos mesmo, como diretamente no Instagram, né? O pessoal manda mensagens lá, manda direct. O Instagram é luiz com z. Aliás, retifico, é prof. Abreviação de professor, Luiz P. prof.luizp. Esse é o Instagram. Segue lá e interage com a gente. Obrigado novamente aí a interação do pessoal e é em razão de vocês que eu tenho voltado aqui. Recebi mensagens de colegas dizendo que foram aprovados em concurso e que gabaritaram direito administrativo a partir das aulas do canal. Isso me deixou muito contente e é a razão principal para eu não abandonar este projeto gratuito que segue existindo aqui no canal do YouTube, beleza? Por essa razão que eu volto. As aulas estão um pouco paradas, mas já voltei a gravar. O nosso estúdio principal está em reforma, mas estou gravando em outro estúdio que é um pouco menor, mas mais tecnológico, tem interação de vídeo, tem um PowerPoint lá, um projetor. Eu confesso que eu sou professor na moda antiga, prefiro o quadro mesmo, que é o estúdio principal. Eu devo voltar para lá em breve, então fique atento, se inscreva no canal, ative a notificação para você receber aviso a respeito de vídeos novos e a gente segue com esse trabalho aqui colaborativo. Espero continuar colaborando, contribuindo com o seu estudo. Eu fiz uma listinha aqui. Inclusive, vocês podem fazer download aqui no vídeo mesmo. Vai embaixo do vídeo, nas descrições, clica lá na descrição do vídeo, tem um PDF. Clica nesse link, a listinha que eu tenho aqui na minha mão, um resuminho aqui dos assuntos, é a mesma listinha que você vai ter aí em PDF. Pontuei algumas decisões, parte da jurisprudência, algumas novidades que eu acho que são interessantes para você se atualizar a respeito de direito administrativo. Nem tudo aqui é tão recente, né? Acho que tem uma decisão que foi do começo do ano passado, já não é mais tão novidade, foi no primeiro semestre de 2018, mas é importante, caso você não saiba, aprender e caso já saiba, revisar. Então vamos lá, sem mais delongas, eu coloquei aqui na ordem. O primeiro caso que eu achei interessante foi a decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo uma gestante remarcar o teste de aptidão física, o TAF, em razão da gestação. Não sei se eu falei que era gestante, né? Se não falei, estou falando agora. Mas falei sim, uma gestante, né? Então a gestante remarcando o teste de aptidão físico pela razão fisiológica gestacional. Esse caso é interessante porque o Supremo tem diversos precedentes e o STJ também possui alguns, dizendo que não é possível remarcar o teste de aptidão física, bem como não é possível remarcar nenhuma fase do concurso público em razão de condições pessoais, mesmo que fisiológicas, mesmo caso fortuito, força maior, bater o carro, enfim, não importa a razão pela qual você não tenha comparecido àquela fase do concurso público, seja o TAF, seja a prova objetiva, seja uma prova dissertativa, há diversos precedentes dos tribunais de sobreposição neste sentido. Esse caso ele é peculiar, primeiro porque ele inverte a lógica da jurisprudência que já vinha sendo decidida. E tem fundamentos específicos, né? O próprio Tribunal Superior, o próprio Supremo Tribunal Federal pontuou que, na ocasião, havia que se prestigiar a dignidade da pessoa humana, havia que se prestigiar o direito à entidade familiar, o direito ao planejamento familiar, o melhor interesse do menor, daí por diante. Por que é importante esse julgado? Em especial para quem vai fazer concurso da Banca CESP. Porque a Banca CESP, os examinadores da Banca CESP, eles leem os julgados, eles conhecem os julgados, eles conhecem as especificidades dos julgados e eles colocam isso em prova. Então eu vou te alertar aqui. Questão prova CESP. Se o enunciado for genérico, por exemplo, é possível o indivíduo ter direito, ou melhor dizendo, o CESP ele gosta de evitar redações obtusos a respeito de adjetivos como é possível, é viável. Eles gostam de redações mais objetivas e mais diretas, como por exemplo, o candidato poderá remarcar um teste de aptidão física ou o candidato poderá remarcar uma das etapas do certame por questões pessoais. Encontrou uma questão redigida dessa forma, Banca CESP, a minha orientação é marcar errado.
Errado porque foi genérico. E do ponto de vista genérico, a regra é a impossibilidade de remarcação. Então eu vou repetir. Se você encontrar uma questão, em especial banca CESP, afirmando que candidato pode remarcar uma etapa do exame, seja o TAF ou seja outra etapa do processo seletivo, em razão de condições pessoais, de caso fortuito, de força maior, de condições fisiológicas, marque errado. Errado. Ah, professor, quando eu vou marcar certo então? Não houve uma mudança de entendimento? A mudança foi pontual. Os fundamentos foram atinentes especificamente à situação gestacional. Você só vai marcar certo, isso é uma orientação, uma dica, você só vai marcar certo em prova CESP se o enunciado, pelo menos por enquanto, né? A não ser que o Supremo e o STJ mudem nos precedentes, mas ainda não mudou. Se o enunciado disser que é possível a gestante remarcar o teste de aptidão física ou até arriscaria dizer outras fases também do certame em razão da gestação. Essas outras fases do certame, pessoal, não seria, por exemplo, uma prova objetiva, porque uma grávida ela não está inviabilizada de fazer uma prova objetiva. Quando eu falo outras fases do certame, seriam outras afetas a exames físicos, exames que exijam esse esforço físico, como, por exemplo, uma prova de um curso de formação. Mas também é polêmico. O que é seguro? É seguro marcar hoje. Pode remarcar o teste de aptidão física. Ponto. Qualquer questão fora disso é nebulosa, inclusive o cabível de anulação, se o gabarito for correto. Tá? Se o gabarito for correto. Se o gabarito for errado, o CESP não vai anular. Não vai anular e vai usar como fundamento de que o único caso era gestante para TAF. Você que quis marcar certo para uma outra situação de uma pessoa que não era uma mulher em circunstância gestacional. Beleza? Sem mais delongas aqui, é para ser bem rápido mesmo. Então o primeiro caso foi esse, acho que é bem interessante. O segundo caso é a respeito do nepotismo e cargos políticos. Você bem sabe, inclusive aqui tem no nosso curso no canal, na aula de agentes públicos, explicamos a súmula vinculante número 13. A gente costuma falar súmula vinculante do Supremo, é uma redundância, né? Só o Supremo Tribunal Federal edita súmula vinculante. Então você não precisa dizer súmula vinculante do Supremo. Se é vinculante, é do Supremo. Então a súmula vinculante número 13, ela traz a vedação ao nepotismo. Isso já vinha sendo proibido pelo Conselho Nacional de Justiça em meados de 2005, se eu não estou enganado. Mas o Supremo, a fim de pacificar a questão e ampliar a toda a administração pública, já que a resolução do CNJ só se aplicava aos órgãos do Judiciário, o Supremo editou essa súmula, proibindo a nomeação para cargos comissionados e funções de confiança de parentes até o 3º grau. Lembrando que o Supremo também alcançou parentes por afinidade, né? Sanguíneo ou por afinidade. Por afinidade, um cunhado, a sogra, que é parente de 1º grau. Você pode até discordar, mas para o direito é um grau de parentesco por afinidade. Então, essa nomeação, de parente por afinidade também é vedada na súmula. A súmula também menciona a nomeação por designações recíprocas, ou seja, eu nomeio você, o seu parente, você nomeia o meu, não somos parentes dos nomeados, portanto não haveria nepotismo. Não, isso é um nepotismo cruzado. A doutrina e os professores denominam como nepotismo cruzado, embora a súmula tenha dito designações recíprocas, mas quer dizer a mesma coisa. Também é proibido nomear parente quando há naquele mesmo órgão ou naquele mesmo ente uma outra autoridade, esta sim, que não é a nomeante, mas esta sim, parente do nomeado, até o 3º grau, e essa autoridade teria poder de influenciar na nomeação. A gente sabe que esse caso é muito mais difícil de comprovar, mas também estaria proibido pela súmula. Surgiu, pouco tempo depois da súmula, um debate a respeito da possibilidade de não se aplicar a súmula, ou seja, permitir a nomeação de parentes até o 3º grau, se tratasse de cargos políticos. E na ocasião, tratou-se por cargo político apenas a corrente mais tradicional, que define que são cargos políticos os eletivos e os auxiliares do executivo. Os eletivos não entram aqui por uma razão simples, são eleitos, então não haverá nepotismo. Se o cara foi eleito, não tem nepotismo. Sobraram os auxiliares do executivo, ministros em âmbito federal e secretários em âmbito estadual e municipal. Secretário da Saúde, secretário da Educação, do Planejamento, do Esporte, ou ministro também das respectivas áreas, seriam aí, por excelência, os cargos políticos.
Esses cargos, segundo parcela da doutrina, não estariam alcançados pela proibição do nepotismo. Então, em razão da relação de grande confiança e de proximidade com a autoridade nomeante, não seria problema nomear um parente, mesmo que até o terceiro grau, já que acima do terceiro grau sequer seria nepotismo em qualquer circunstância. A jurisprudência não estava pacífica a esse respeito, eu até mencionei na aula. Havia um caso muito recente, salvo engano, do filho do Crivella, que foi nomeado para a Casa Civil, e o Supremo mandou exonerar o sujeito, né, já que é cargo comissionado, função de confiança, mandou exonerar o indivíduo em razão da violação à impessoalidade e violação à súmula vinculante número 13. Só que em 2018 foi objeto de debate por mais de uma vez, salvo engano 3 vezes, o Supremo foi instado a se manifestar. 2 eu tenho certeza, a última relatoria inclusive foi o ministro Fux, e entendeu-se que a súmula de fato não se aplica a cargos políticos. Então hoje dá para dizer que está pacificado, embora estar pacificado no STJ e no STF não quer dizer muita coisa, porque eles mudam de opinião com uma constância um pouco preocupante, mas está pacificado para fins de prova de que a súmula vinculante número 13, a súmula de proibição ao nepotismo, não alcança os cargos políticos. Que cargos são esses? Cargos de secretários de Estado e de município e cargos de ministros em âmbito federal. Professor, não houve nenhuma ressalva, não? A ressalva que a gente já fazia, eu já fiz aqui na aula do curso e repito agora. Desde que fica provado, que seja teratológico, que fique muito evidente que o indivíduo que foi nomeado não possui aptidão nenhuma para o cargo ou não possui índole moral ali, para moralidade ou índole, probidade para exercer aquele cargo. Se é uma situação de flagrante burla à impessoalidade, o indivíduo está sendo nomeado apenas porque é parente, apenas porque é amigo ali, parente com amizade, né? Amigo não é alcançado pela súmula, né? Aquele parente que tem um laço ali de amizade, de proximidade, que está sendo beneficiado com a nomeação. Por favor, não vai dizer que nomear amigo é nepotismo, pelo amor de Deus, é parente até o terceiro grau. Até porque tem parente que é mais distante. Tem parente ali que é muito próximo, numa relação de amizade com esse parente, o sujeito presenteia ele com cargo. Aí é nepotismo, mesmo cargo político. Mesmo cargo político seria nepotismo, porque não existe nenhuma aptidão para o cargo, o sujeito desconhece por completo a área em que vai atuar. Nesse caso, o Supremo entende que é possível sim aplicar, quase não sai, né? Aplicar a súmula e afastar a exceção, que é a nomeação para cargo político. Beleza? Seguindo aqui, qual foi a outra que eu anotei? Ah, legal. O PAD, denúncia anônima, poder ensejar. Estou com 13 minutos, tá tranquilo. Vou até parar de correr, estou correndo aqui achando que estou delongando muito, mas tá tranquilo. Denúncia anônima e PAD. Bom, o processo administrativo disciplinar tem regramento específico, tem regramento geral, tem regramento nos próprios estatutos das carreiras, em especial as carreiras com previsão constitucional, que possuem estatutos mais bem elaborados, e estes procedimentos sempre têm iniciativa pautada em algum ato de ofício ou algum ato voltado a instrumentos probatórios específicos a respeito do cometimento da falta. Em outras palavras, o que o julgado trouxe para nós é a possibilidade de se iniciar um processo administrativo, exercício do poder disciplinar contra um agente público a partir de uma denúncia anônima. O pessoal fazia confusão com verdade sabida, com sindicância. Eu vou revisar rapidamente cada uma delas. A verdade sabida, pessoal, é um instituto não mais admitido no direito brasileiro. Não mais se admite no Brasil o Instituto da Verdade Sabida. O que era a verdade sabida? O indivíduo, a autoridade responsável por aplicar a sanção, o hierarquicamente superior, era testemunha ocular da falta. Então, o sujeito via o agente público cometendo a falta, exercendo a ilicitude, a ilegitimidade, a ilegalidade e, por ter visto, já aplicava sumariamente a sanção sem submeter a um processo ali, a um rito rigoroso, porque ele mesmo viu a falta, não tinha por que apurar muito, é ele quem vai punir, ele já punia de cara. Isso seria o instituto
a grosso modo, claro, o Instituto da Verdade Sabida. Não é mais admitido, entendeu-se que havia uma afronta, uma burla à ampla defesa e ao contraditório que tem previsão constitucional no artigo 5º, tanto em âmbito judicial como em âmbito administrativo. Então a verdade sabida não existe mais. Outro instituto que tem uma polêmica, mas não é difícil de entender, é a sindicância. A sindicância é um processo administrativo muito mais enxuto. A sindicância, a rigor, nem seria processo, mas procedimento. Numa prova discursiva, você vai pontuar aqui, hein? Numa prova discursiva, diga que a sindicância não é processo, mas procedimento. E é um procedimento simplificado, no qual o contraditório e a ampla defesa, em que pese possa existir, ele existe em menor escala, mais mitigado. Então, a sindicância ainda existe no Brasil, mas não é possível a aplicação de sanção, uma demissão, por exemplo, a partir de uma sindicância. Isso não seria possível. Em regra, na prática, as sindicâncias estão servindo para subsidiar, para dar suporte para o processo. Faz-se uma sindicância como se fosse um instituto de processo, perdão, um instituto de investigatório, né? Como se fosse um instituto preliminar, para subsidiar, no segundo momento, um processo. Agora sim, né? Processo. Então, na prática, tem-se usado a sindicância como etapa prévia para o processo, e no processo, sim, tem-se aplicado a punição. Mas nada disso se confunde com a denúncia anônima. A denúncia anônima, o nome já diz, um sujeito que não se identifica, um anônimo, informa a administração pública que determinado agente público cometeu uma falta, determinado agente público falhou com seus deveres, cometeu um ato ilícito, um ato ilegítimo, um ato ilegal, um ato não previsto em lei, violando o princípio da legalidade na administração pública, que é só fazer aquilo que a lei autoriza. Essa autoridade que toma conhecimento dessa denúncia anônima não pode, evidentemente, punir de imediato o agente público. Isso seria um absurdo, seria teratológico, um erro crasso, gritantemente constitucional. Isso é indiscutível. Mas parcela da doutrina havia vozes dizendo que sequer podia se instaurar um procedimento. Então eu tomei notícia de uma falta de um agente público e eu não podia nem mesmo, eu, agente público o superior, hierarquicamente superior, responsável pela aplicação de sanção, não poderia nem tomar medidas acautelatórias, procurar saber se é verdade ou se não é. Entendo, pessoal, que essa decisão tem até um ar de obviedade, inclusive se observarmos os fundamentos. A administração pública possui um princípio chamado princípio da autotutela. Ela tem o poder de tutelar os próprios atos, apurar infrações funcionais e puni-las a partir do poder normativo, poder disciplinar. Portanto, se o agente público, autoridade superior, hierarquicamente superior, ou aquele incumbindo de aplicar a sanção, descobre, ainda que de maneira anônima, por uma denúncia anônima, que um agente público comete uma falta, ele pode sim, a partir dessa denúncia anônima, apurar se aquilo é sólido, apurar se aquilo faz mesmo sentido, se é possível que tenha acontecido. A partir daí, abre-se um processo administrativo. Dentro desse processo, esse denunciado anonimamente vai se defender, vai ser chamado a produzir prova. Então, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não há problema algum, decisão muito acertada dos tribunais superiores nesse sentido. A doutrina majoritária, inclusive, já defendia que não havia por que se impedir de apurar por causa de denúncia anônima. Uma coisa é punir com base em denúncia anônima. Não se pode punir nem diretamente, sumariamente, né? Nem assistindo um ato, que é a verdade sabida. Veja lá, punir sumariamente porque ouviu dizer de um anônimo. Seria um grande absurdo. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que é possível apurar a partir da denúncia anônima e, com isso, abrir um processo administrativo. Pessoal, por fim, coloquei o quarto item, qual foi? Ah, legal. O decreto 9.507, é esse número mesmo, não é? É isso mesmo, 9.507 de 2018, decreto do ano passado, que trouxe as supostas novidades a respeito da terceirização. Eu até acho que, para fins de prova, a incidência desse decreto, a chance dele cair é muito pequena, a não ser que seja uma prova muito específica e que envolva
o Poder Executivo Federal, em especial a administração indireta de direito privado, que será mais afetada pelo decreto, mas acho temerário, acho difícil cair. A não ser uma redação, uma prova discursiva, mas prova objetiva acho difícil cair. Por que eu trouxe aqui à tona? Porque ele foi muito discutido e foi um decreto que gerou uma polêmica no mundo dos concursos. Então, a contribuição para fins de prova é pequena, talvez em redações, em provas discursivas. Então é pequena, mas existe. A relevância maior é em torno da pertinência do assunto em si para o concurseiro, para o mundo dos concursos. O decreto, pessoal, o 9507, foi alcunhado, ganhou-lhe a alcunha, a denominação de decreto da terceirização. Já havia um outro decreto, acho que de 97, 98, acho que 97 mesmo, que regulava a possibilidade de terceirização na administração pública. O que é a terceirização? Você tem a empresa ali, que é a tomadora do serviço, você tem uma empresa interposta, essa empresa aqui, no nosso caso, é o poder público, estou falando de terceirização em sentido amplo, mas aqui é o poder público, o tomador do serviço. Você tem ali uma pessoa interposta, uma pessoa jurídica no meio do caminho entre o tomador de serviço, que é a administração pública, e o prestador de serviço. Esse terceiro é quem vai prestar o serviço. Então, eu tenho a administração pública precisando, por exemplo, de serviço de vigilância. Ela precisa de serviço de vigilância, precisa de guardas para vigiar os prédios públicos, para vigiar o fórum, enfim, para vigiar a empresa pública, não importa qual seja o ente ou órgão, mas precisa de serviço de vigilância. Ela pode, eventualmente, usar ali uma pessoa interposta, uma empresa que tem por atribuição ceder vigilantes. Então, essa empresa é que contrata a mão de obra, o vigilante, e essa empresa interposta aqui, ela entrega esse vigilante para essa primeira pessoa aqui, que é a contratante, a tomadora do serviço. A grosso modo, claro, já que o objetivo aqui não é aprofundar, isso seria terceirização. A doutrina fala até em quarteirização, que eu acho que é um assunto interessante. Eu posso gravar um vídeo sobre isso depois. Mas aqui vamos nos restringir ao objeto da revisão. Isso é terceirização. Já havia um decreto, esse decreto de 97, especificando a possibilidade de terceirização para serviços periféricos e não os serviços essenciais da atividade administrativa. E pontuava esses serviços, em especial serviços de limpeza e de segurança. Então é comum, já era comum e prática legítima, legítima, a terceirização de serviços de segurança, bem como a terceirização de serviços de limpeza. Isso já ocorreu. O decreto, o 9507, ele veio com a pretensão de ampliar esse rol, mas a ampliação foi modesta. Primeiro, o decreto é atinente apenas à União, ele deixa claro isso. Então, estados e DFs não serão alcançados por este decreto a respeito da terceirização, que em verdade a expressão terceirização sequer foi utilizada no decreto. O decreto fala em contratação indireta. Então este aqui, em vez de contratar diretamente esse aqui, usa esse aqui para contratar. Então é uma contratação desse aqui, mas indireta, porque usou uma pessoa interposta no meio do caminho. Por isso contratação não direta, mas contratação indireta. Essa é a expressão utilizada pelo decreto. Essa contratação indireta, repito, só pode ocorrer no âmbito da União, no governo federal e no Poder Executivo da administração direta e da administração indireta. No decreto não se diz quais atribuições, quais setores podem ser terceirizados, quais serviços, qual a natureza dos serviços que podem ser terceirizados. Porém, menciona duas coisas que são importantes. A primeira, delega ao Ministério do Planejamento, o ministro do Planejamento, a estipular quais são as atividades que permitem esta terceirização, essa contratação indireta. Segundo, artigo 3º e artigo 4º especificam exceções à contratação indireta. Pontuam atividades que não podem ser submetidas à contratação indireta. E neste ponto se aproximou muito ao que já vinha acontecendo. A regulamentação já ocorreu, pessoal. O Ministério do Planejamento já emitiu uma lista de atividades, 18 ou 19 atividades, se eu não estou enganado, que podem ser objeto de contratação indireta. Lá pontuou-se, como já era de se esperar, serviços de limpeza, serviços auxiliares,
serviços de secretária, serviços administrativos periféricos como suporte, auxílio, suporte a serviços técnicos laboratoriais, o suporte a serviços bibliotecários. Não teve nenhuma atividade fim colocada como terceirização, apenas ali atividade meio. Teve também arquitetura, serviços de comunicação, serviços de publicidade, como mídias sociais, né, social media. Essas funções, elas permitem a contratação de maneira indireta, por meio da terceirização. Eu até acho legal, eu até estou com o meu Vademécum aqui, 2019, eu acho legal vocês darem uma lida depois no artigo 3º e artigo 4º. O artigo 3º diz, não serão objeto de execução indireta, né, que é essa contratação por pessoa interposta. Inciso 1. Atividades que envolvam a tomada de decisão e posicionamento institucionais. Então, se há um posicionamento institucional do órgão, não haverá terceirização naquele setor. Considerados estratégicos para o órgão, para a entidade. O inciso 3. Relacionados ao poder de polícia, à regulação, bem como a aplicação de sanção. Aqui houve até uma redundância, né? Pois nós sabemos que outorga de serviço é poder de polícia na modalidade de consentimento e sanção é uma modalidade autônoma de poder de polícia. Então foi até um pouco redundante, porque poder de polícia já abrangeria as demais hipóteses. Que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos. Veja bem isso aqui, o inciso 4 do artigo 3º. Se é uma atividade inerente ao cargo, não se pode terceirizar. Exemplo, o indivíduo ele é analista da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Ele é analista, passou no concurso por cargo de analista da Anatel. A Anatel é uma estrutura da administração pública indireta, uma autarquia sob regime especial, portanto, seu regime de servidores é estatutário. O indivíduo possui um cargo dentro da Anatel, no qual ele é analista e responsável por coletar dados a respeito do funcionamento do serviço de telecomunicações no Brasil. É possível terceirizar essa atividade deste indivíduo? Não, violaria o artigo 3º, inciso 4º. É uma atividade inerente à categoria, ao cargo, àquela função. Então não seria possível terceirizar. Pulo para o artigo 4º. O artigo 4º ele é relevante por duas razões. Primeiro, porque ele já acusa para nós qual é o setor, qual é a parte da administração pública que mais será afetada, inclusive podendo ter uma redução de concursos públicos. Essa é a grande polêmica em torno desse decreto. Tá? Eu comecei dizendo que havia um grande debate que interessava o concurseiro e não disse por quê. Né? A razão é essa, porque a ideia da terceirização traz intrínseca, junto a si, a ideia de redução de concurso. Se eu vou terceirizar, eu não vou fazer concurso. Mas isso não é tão lógico assim não. Se a gente lê o dispositivo, inclusive as exceções, as situações que eminentemente exigem concurso já estão nas exceções. E as situações que vão admitir terceirização, em regra, já vinham sendo terceirizadas. Serviços auxiliares, vigilância, serviço de limpeza. O artigo 4º incide sobre empresa pública e sociedade de economia mista. E aqui, pessoal, fica claro o apelo do legislador. É evidente que quer se reduzir concursos dentro de empresas públicas e sociedades de economia mista. Claro, com as ressalvas, com as exceções, não burlar o concurso público, porque o empregado público, aquele submetido ao regime de emprego dentro das empresas públicas e dentro das sociedades de economia mista, nós temos aqui no canal uma aula só sobre isso. Caso você não entenda esse assunto, temos uma aula só sobre isso, agentes públicos. Esse cara, esse empregado público, ele também é submetido a concurso. Então ainda há a preocupação de não burlar o concurso público para a contratação do empregado público. Mas dentro das empresas públicas e das sociedades de economia mista, há uma infinidade de atividades e atribuições que são secundárias em relação à atividade de fim. Essas atividades é bem possível que sejam alcançadas em maior escala por essas terceirizações. Mas, assim como no caso do artigo 3º, também há exceções. Vamos lá no artigo 4º, Decreto 9.507 de 2018. O caput menciona as empresas públicas e a sociedade de economia mista, aí vem os incisos, trazendo exceções, em que não é possível, aliás, é o contrário, o artigo 4º inteiro já é exceção, né? Vamos ler junto. Nas empresas públicas
e nas sociedades de economia mista, controladas pela União, não serão objeto de execução indireta. Então não são só os incisos, tá, pessoal? Vamos atentar aqui à legislação. Estou lendo essa carta pela primeira vez hoje. O caput do artigo 4º já traz a exceção, o ponto de partida. O artigo 4º já é uma aplicação de exceção à contratação indireta, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Então não seria possível quando se tratar de atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus planos de cargos e salários. Aqui até há uma atecnia, porque não se fala em cargo na empresa pública e na sociedade de economia mista, se fala em regime de emprego. Cargo, só tem duas hipóteses possíveis. Ou é cargo de provimento comissionado, que é o livre nomeação, livre exoneração, cargos ad nutum, com previsão constitucional expressa, ou é cargo de provimento efetivo, um espaço específico de carreira dentro da administração pública que dá direito à estabilidade. Isso é só para os estatutários, tá? Só para os estatutários. Não há estatutário, considerando o regime jurídico único que voltou a vigorar no Brasil, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Mas o que o decreto quis dizer é que as funções atinentes ao empregado público, a função própria do empregado público, o concurso que o empregado público passou, aquela função não pode ser objeto de terceirização. Em outras palavras, o que o caput do artigo 4º está dizendo é o que está dizendo o inciso 4 do artigo 3º, que a gente leu agora, em relação aos cargos. Lembra lá do exemplo do cargo de analista da Anatel? O que o artigo 4º está dizendo é a mesma exceção, mas esquece cargo. Agora pensa no emprego, o cara que está na empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas dentro da exceção tem exceção. Não poderia para funções integrantes da própria carreira, mas poderá, mesmo nessas funções integrantes da carreira, essenciais, né, que são intrínsecas da carreira, quando se tratar de violação aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade. Veja como aqui, pessoal, há algo um pouco genérico. Ele diz lá no artigo 3º, inciso 4º, olha, as funções atinentes ao cargo não podem ser objeto de contratação indireta. No artigo 4º diz a mesma coisa. Olha, as funções atinentes ao emprego, embora tenha novamente usado a expressão cargo como um equívoco, né? Mas emprego também não podem ser terceirizadas. Mas até que podem, se violar a impessoalidade, se violar a eficiência, né? Se violar a eficiência, a economicidade e a razoabilidade. É aqui que entra a intenção do legislador. É aqui que fica claro que há um interesse, sim, em ampliar muito a terceirização dentro das empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa é a deixa. É essa parte final do artigo 4º que nos leva a entender que querem mesmo ampliar dentro da administração pública e de direito privado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas os incisos vêm trazendo ali alguns critérios objetivos para não virar bagunça. Tem que demonstrar um caráter temporário, um incremento temporário no volume de serviço, uma atualização de tecnologia de especialização, uma impossibilidade de competir no mercado. Então traz aqui 4 situações para mitigar esse poder de terceirização trazido pelo artigo 4º. Para finalizar, para não me delongar demais a respeito desse decreto, inclusive até quero ler ele de novo, li hoje pela primeira vez, estou lendo aqui agora pela primeira vez, realmente só para gravar essa live, né? Já havia me atentado a respeito de tudo que ele mudou em relação ao decreto anterior, mas o seu inteiro teor eu ainda preciso ler com mais cautela, mas não para fins de prova, não para fins de aula, mas para uma atualização pessoal mesmo, porque acho muito improvável que ele seja questionado em provas, em especial prova objetiva. Prova discursiva pode ocorrer sim uma redação pedindo para você discorrer a respeito da terceirização na administração pública. Aí entendo que este decreto é importante. Mas sem terrorismo, pessoal. O decreto não acabou com o concurso público, tá? Não vai sofrer um grande impacto. O impacto, penso eu, será apenas em âmbito federal. Penso eu não. O decreto é específico para âmbito federal, né? Não penso eu nada, é regra, é fato. O decreto só alcança a União. Só alcança também o Poder Executivo. Então, o concurso para tribunal, concurso para o Legislativo não será afetado. E acredito, agora sim, é uma opinião pessoal, que será visto em maior medida nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, tá bom? Acho que era isso, pessoal. Só para dar uma recapitulada final aqui. Gestante. A gestante pode remarcar
o teste de aptidão física. A ressalva não foi genérica, foi apenas para a gestante. É possível não aplicação da súmula de vedação ao nepotismo, ou seja, é possível a contratação de parentes até o 3º grau para cargo comissionado em função de confiança, se for um cargo político, secretário ou ministro. É possível a instauração de um PAD, procedimento administrativo e disciplinar, a partir de uma denúncia anônima. Beleza? Assim revisamos essas novidades, talvez as novidades mais emblemáticas que tivemos de 2018 para 2019 em direito administrativo. Fora isso, pessoal, a disciplina segue com as mesmas regras, não houve grande alteração, não houve nenhum prejuízo ao curso que nós temos aqui no canal. Outro dia um colega me perguntou se, professor, o curso está desatualizado, teve algo que mudou, que não está no curso? Não, não teve. Não teve, basicamente isso, as regras já estudadas permanecem. Agradeço mais uma vez a paciência, estou chegando aqui já em 36 minutos. Peço novamente para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, compartilhar com colegas caso tenha gostado. Eu pretendo, agora quero a opinião de vocês aqui, eu pretendo voltar a gravar com mais frequência antes do estúdio ficar pronto. Depois que o estúdio ficar pronto, novamente, né, a reforma do estúdio, a gente volta a gravar cursos regulares, como são os cursos que eu tenho aqui no canal do YouTube. Mas eu pretendo seguir gravando até lá, nesse formato aqui, câmera e professor, um papo mais direto, sem quadro. E eu quero a opinião de vocês, né? Eu tenho diversos alunos virtuais que me acompanham sempre aqui, assistem todos os vídeos. E eu quero a opinião desse pessoal, se esse formato é bacana, se vocês gostaram, se vocês querem que eu grave vídeos sobre algum tema específico. Então, entende que seria o caso de gravar um vídeo nesse formato aqui, tá, pessoal? Porque o estúdio não está pronto ainda, o estúdio com quadro não está pronto ainda, mas nesse formato aqui a gente pode gravar desde já. Coloque nos comentários, mande por mensagem, manda por e-mail ou manda por direct no Instagram. Adiciona lá no Instagram, prof.luizp. Professor, grava assunto tal, naquele formato, câmera e professor, beleza? Aí fica mais fácil, eu posso voltar a gravar com mais frequência. Muito obrigado, até a próxima, bom descansar a todos.